Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, amigos! Continuando o estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, ou seja, aqueles que têm um coração compadecido, voltados para a benevolência, voltados para o perdão, enfim, aqueles que já conhecem o valor da empatia, dos sentimentos do outro. Esses sim, já podemos considerar misericordiosos. E para que nós tenhamos um entendimento melhor sobre esse capítulo, nós vamos fazer a leitura de 2 itens. Não julgueis para não serdes julgados, e aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados. Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados também. E com a medida com que medirdes, vos medirão também. Isso consta em Mateus, no capítulo 7, no versículo 2. O outro item é: então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio da praça, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia com o dedo na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo primeiro os mais velhos. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio da praça. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Isto consta em João, no capítulo 8, versículo 3 a 11. Observemos que os 2 itens, não julgueis para não seres julgados, e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, tem a mesma conotação, o mesmo sentido, que é a questão do julgamento em relação às outras pessoas. Mas o nosso Evangelho nos diz que nós não devemos julgar. Então vem uma questão: então nós não podemos julgar ninguém? Nós encontramos num texto do Evangelho segundo o Espiritismo uma questão que Kardec diz que o princípio não julgueis para não serdes julgados não pode ser tomado em sentido absoluto, porque às vezes o julgamento é necessário para reprimir o mal, para trazer ajuda e o progresso aos nossos semelhantes e também o bem-estar de toda uma sociedade. O que Jesus quis dizer com aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, é que aquele que julga não pode cometer as mesmas faltas. Quem julga precisa ter autoridade moral para julgar. Tem que ter senso de honestidade e de justiça. Precisa estar voltado
para a ética, para o bem, para a essência das suas ações serem sempre benéficas. Antes de adentrarmos aos comentários da passagem da mulher adúltera, é importante salientarmos algumas questões. Primeiro, nós observamos que o texto bíblico demonstra um traço de machismo próprio daquela época. Vejam que tanto no Levítico 20:10 como no Deuteronômio 23:13 diz que o homem que for pego em adultério com uma mulher, ambos serão levados para fora da cidade e apedrejados até a morte. No entanto, na cena bíblica, não existe a presença do homem, somente a presença da mulher, considerada adúltera. Também, nesse mesmo texto, a lei de Moisés manda que lapidem ou apedrejem as adúlteras. Aí está bem claro que essa é uma lei disciplinar criada por Moisés e não uma lei divina criada por Deus. Em terceiro, nós vemos que é importante salientar que a mulher adúltera não é a mesma Madalena. Não há base nem evangélica nem histórica para confirmarmos essa identificação. Também não é Laila, como algumas narrativas indicam. Laila é um nome fictício criado para dar à mulher adúltera. Após essas considerações, lembramos que ao deparar-se com a mulher adúltera, Jesus não a julgou. Fez apenas uma colocação. Quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra, voltando a escrever com o dedo na areia. Dizem alguns estudiosos bíblicos que Jesus escrevia na areia a falta de cada um daqueles que ali estavam enfrentando aquela mulher. Como todos eram e somos passíveis de erros e ainda confrontados pela autoridade moral e espiritual incontestável de Jesus, ninguém ousou retrucar ou revidar a sua colocação. Melhor era silenciar e sair. Jesus, em sua grandeza, não condenou a mulher, apenas perguntou onde estavam seus acusadores, mas lhe aconselhou não voltar mais a cometer faltas, dando espaço para que ela se arrependesse e fosse reabilitada para a vida. Portanto, amigas e amigos, a avaliação, o julgamento podem ser feitos sempre que seja para o bem, mas sem severidade, orgulho, humilhação, considerando sempre a fragilidade humana, dando sempre ao faltoso a oportunidade de refletir e renovar-se. A serenidade, a compaixão devem sempre estar presentes nas nossas avaliações, na nossa formação de conceitos. Façamos sempre isso com um ponto no nosso coração. As avaliações, os julgamentos precisam ser feitos primeiro com base no coração, no entendimento do outro. Façamos o que Jesus nos ensinou em João capítulo 7, versículo 24. Se julgarem, não julguem apenas pelas aparências, mas façam julgamentos justos. Essa é a lei de Jesus, essa é a lei de Deus, essa deve ser a nossa lei, amorosa e justa. Que assim seja e assim será.